Neste sábado quente aqui em Santos, os meninos da Vila entraram em campo no CT Rei Pelé. Eles não venceram, mas também não perderam. E olha que quase isso aconteceu, tanto com o time sub-15 quanto com o time sub-17. Mais perigo para o sub-15, que se não tivesse empatado, estava fora da sequência do Campeonato Paulista. Buscou o empate e conseguiu a classificação. E o sub-17 estava mais sossegado. Até colocou o professor Helder Campos alguns jogadores que estavam há um tempo sem atuar ou que não são titulares para ganhar ritmo de jogo, já que essa equipe sub-17 tem uma decisão terça-feira contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Então é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, @Peter, Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver ali pelas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com o Marcão ou solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega por aqui agora também ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também ajuda o nosso trabalho a ser mais reconhecido aqui no YouTube. Se quiser, torne-se membro do canal e, por gentileza, não custa nada. Aliás, não custa nada dar like, não custa nada ser inscrito, ativar as notificações. Você pode compartilhar os nossos links, né? Tem um ícone aqui embaixo, compartilhar, ele vai te direcionar para o teu WhatsApp, para a tua rede social. Você pode copiar o link também na URL. E assim você ajuda o Canal 10 a continuar crescendo e cada vez mais com o trabalho crescendo. Quem sabe um dia eu não possa só viver disso aqui, né? Quem sabe um dia eu não consiga só me dedicar ao Canal 10 e poder, inclusive, estar com mais conteúdos, mais lives. Vamos ver, o futuro a Deus pertence. Mas de toda forma eu estou bem feliz, bem satisfeito com os rumos do canal e com a repercussão e a audiência de vocês. Muito obrigado. Meus caros, dito isso, vamos aqui falar destes dois jogos que tiveram transmissão logo pela manhã da Santos TV. Eu não vou mentir para vocês, obviamente, porque sabadão, para quem acorda às 6 e tanto da manhã, como eu, todo dia, neste sábado eu acordei 9h30 da manhã. Então o jogo do Sub-15 já tinha começado. Quando eu coloquei, aliás, estava no intervalo e o Santos estava perdendo por 1-0, né? Para o Juventus, que é um time bom, né? Tem um tal de Albert lá, um moleque enjoado, né? Um pontinha deles lá que acho que é ponta. Rapaz, moleque enjoado, tal de Albert, atacante do Juventus, né? Atacante, acho que é atacante. Enfim, e o Santos precisava de um ponto para poder seguir na competição, né? No Campeonato Paulista Sub-15, né? Chega numa fase em que fica mais afunilado, os times passaram agora para uma quarta de final, ou seja, é o chamado mata-mata, né? É mais complicado e vão sobrando os times mais tradicionais e aqueles do interior que têm um potencial de investimento que está crescendo, porque tem muito time aí, não sei se vocês sabem, no interior de São Paulo que alguns são até SAF já, né? Tem investidores. Tem time aí no interior de São Paulo que tem investidor colombiano, investidor de outros países e tal, né? Então é um negócio que fica cada vez mais concorrido. E para muitos destes empresários é mais negócio investir na base do que investir no time principal, porque eles querem formar jogador para vender. Claro que ninguém pensa nisso quando se trata de um time grande, mas para esses do interior, né? Vai entrando um dinheiro, fica um percentual com o clube e tal, ele vai montando lá suas equipes para disputarem as competições principais. Então, o grupo foi difícil, o Santos acabou precisando, né, deste pontinho suado. O Juventus estava ganhando por 1-0, mas no segundo tempo, numa jogada muito bem trabalhada, né, sobrou ali para o Vinícius Fabre fazer o gol do empate do Santos. Estou aqui recorrendo ao perfil que dá uma descrição bacana à base do Santos.
dizendo aqui, o Vinícius Fabre recebeu de Nadson, deu de primeira para Dudu, que limpou e devolveu na cara para o Vinícius Fabre bater na saída do goleiro. Eu vi o gol, eu estava assistindo o gol, esse lance eu estava vendo, estava tomando café, estava vendo o gol, estava vendo o segundo tempo, mas aqui o perfil à base do Santos traz a descrição da jogada com a participação de todos os atletas. Aliás, fica aqui a recomendação para você que está no Twitter, procure lá a base do Santos, é um perfil bem bacana, tá certo? E o empate, portanto, foi suficiente, o Santos se classificou. O Vinícius Fabre, que inclusive tem convocações recentes para a seleção brasileira da categoria, ele é talvez o principal destaque dessa equipe, mas que tem outros ótimos jogadores, né? Tem meninos muito qualificados aí sendo trabalhados nesta base do Santos, neste sub-15, pelo professor Fabrício Monte. Aqui diz no Diário do Peixe que o Santos terminou a terceira fase na segunda colocação do grupo 23 com 8 pontos ganhos, 2 a mais que o próprio Juventus. O líder do grupo foi o Desportivo Brasil com 14 pontos. Na próxima fase, o Santos vai enfrentar o Ibrachina, que teve a melhor campanha na soma de todas as fases. Santos que foi a campo com o Arthur do Vale, Roberto Pedro Mussa, o Ian Landry, depois entrou o Felipe Quinelli, que é centroavante, depois entrou o Enzo Freitas. O Felipe Quinelli se contundiu, é o centroavante que veio aí de Marília, né? Que é o Haaland de Marília, o pessoal falava, né? E o Everton, depois entrou o Dudu Jimenez, Cabelo, o Yuri Soares e o Vinícius Fabre, o Nadson, depois o Gustavo Justino, o David Damasio, depois o Branquinho e o Samuel Pierre, depois o Enzo Pérez, tá certo? Portanto, foi difícil, foi suado neste calor, que aliás é até a nossa thumbnail, né? Falando que nesse calor a molecada teve, os dois times, né? O Sub-15 e o Sub-17 tiveram cabeça fria e a marmita quente, ou o misto quente, né? Que o pessoal tá brincando com o Marcelo Fernandes. Nesse calor que fez, buscar resultado não estava fácil, ainda mais nesse horário de manhã. Depois da hora do almoço deu uma melhoradinha, estava por volta de uns 28 graus na hora dos dois jogos no CT. Depois, 1h, 2 da tarde, deu uma baixadinha na temperatura. Vi aí que em lugares como São Paulo teve lugar batendo 40 graus e tal. Aqui em Santos ficou nessa média, 28 graus, pelo menos a última vez que eu vi aqui o aplicativo da temperatura durante a tarde. Então, foi difícil, né? Com esse clima, inclusive, buscar, mas os meninos do Sub-15 buscaram. E o Sub-17 teve uma missão ainda mais inglória, né? Porque, assim, jogou em casa, já estava classificado, tem o jogo contra o Corinthians na semana que vem, então teve jogador que foi preservado, Rodrigo César, JP Sherman e tal, entre outros, mas é aquilo, tá jogando em casa e tal, e o Bragantino meteu 2-0 no começo do segundo tempo, primeiro tempo terminou 0-0, então tinha menos tempo ainda para buscar, né? E um placar ainda mais elástico para buscar essa equipe do Santos. E os meninos conseguiram com o Dudu e o Matheus Xavier, que fizeram os gols do empate. Houve uma expulsão no time do Bragantino, isso facilitou, né? O Santos começou a dar uma amassada na equipe lá do Red Bull Bragantino e conseguiu construir os gols, né? No segundo tempo. O Santos terminou esta fase na terceira fase, na liderança do grupo 23, né? Com 14 pontos ganhos, e o adversário das quartas será confirmado pela Federação Paulista na segunda-feira. Entendi bem por que isso, mas a federação é que vai explicar direitinho na segunda como é que fica este cruzamento. O time do professor Helder com o Gustavo Casanova no gol, o Rafael Gato na lateral direita, Murilo Pará entrou depois, o Lenin, o João Ananias e o Vinícius Lira, Lucas Jaime, o Kenai, depois o Matheus Dias e o Luizinho, depois o Matheus Lima, que voltou, né, depois de um tempo afastado aí por lesão. Muita gente perguntando, cadê o Matheus Lima? Cadê o Matheus Lima? Voltou, né? Voltou o Matheus Lima, ganhando ritmo aí, daqui a pouco tá tinindo para ajudar o time do professor Helder. O João Vitor, né, que eu acho esse moleque muito bom de bola, né? O Dudu, que entrou no lugar dele, fez gol. O Matheus Xavier e o Arthur Manuel, depois entrou o Pablo Souza na segunda etapa, tá certo? Então é isso, foi aquela busca também no calor pelo resultado, pelo empate de 2-2. Agora a molecada que jogou e que vai ficar à disposição para a próxima partida, dá aquela descansada básica, né? Tem o domingo e a segunda-feira aí para dar uma relaxada
E aí na semana que vem, já com os titulares de volta, o Santos tem essa decisão, quartas de final do Brasileiro Sub-17, esse time podendo ir à semifinal da competição, o time do professor Helder Campos. Como eu sempre digo, tem meninos que têm evidente talento, que têm potencial muito grande, que podem compor bem a equipe principal no futuro. Tem outros que a gente percebe que podem contribuir, colaborar, sabe aquele jogador para ficar ali, para compor elenco e tal, perto do que a gente vê hoje em dia, quando trazem alguns caras de fora, aí você fica pensando, não é possível, né? Mas tem os mesmos realmente muito bons, né? No 15, no 17, sub-20 já é um entreposto, né? Tem alguns que se destacam, outros que a gente percebe que aparentemente chegaram no limite, mas no 17 e no 15 tem a molecada que tem bastante potencial. Eu espero que todos tenham sorte na carreira, né? Especialmente os que forem ajudar o Santos num curto espaço de tempo. A gente fala desse time sub-17, é uma equipe que certamente vai ceder muitos jogadores para a Copinha no ano que vem, né, no começo do ano, e já ficar sob observação. O Marcelo Fernandes estava assistindo o jogo, né? Esse é o trabalho do treinador. Ainda mais que existe essa indefinição e elenco muda muito, né? Às vezes você perde um jogador por uma questão ou outra, você tem que recorrer à base. Então o Marcelo Fernandes tem acompanhado, já tinha ido assistir a partida contra o Corinthians na quarta-feira na Vila Belmiro, estava lá no CT, o Santos estava treinando. Ele aproveitou lá, juntou mais uma rapaziada com ele, jogadores, até o Azul estava junto. Foi lá dar uma prestigiada no jogo dos meninos, tá bom? Então é isso, vamos aguardar a definição da Federação Paulista para a sequência do campeonato, né? Os cruzamentos, chaveamento e tudo mais, mas o Sub-17 a gente segue de olho porque tem uma decisão neste meio de semana contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro da categoria, tá certo, meus caros? Então é isso, falei aqui também em nome de Cicobi Unimaes Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. E também Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13-3020-1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.